Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de ciências e hoje nós estaremos introduzindo o capítulo 1 do caderno 3, características de organização dos seres vivos. Então, partindo para o terceiro caderno, estaremos vendo hoje mais uma temática importante para o nosso entendimento dessa disciplina, que nos dará aí muitas informações concernentes aos seres vivos. E aí, introduzindo, nós perceberemos que na natureza há interação entre seres vivos e elementos não vivos. Apesar de ser intuitivo, nem sempre é fácil diferenciá-los. Analise a imagem a seguir e identifique os seres vivos e elementos não vivos nela presentes. Então nós temos uma imagem com uma descrição significativa para nós, referente aí a um comparativo, seres vivos e seres não vivos. E a informação mostra para nós que muitas das vezes nós não conseguimos, de certa maneira, analisarmos ou diferenciá-los, ficamos aí com dúvida. Um grande exemplo para nós seria basicamente as árvores. E aí, as árvores correspondem ao grupo de seres vivos ou seres não vivos? Abaixo da imagem nós teremos, é provável que você tenha apontado que as pessoas e as árvores são seres vivos, mas a água e as rochas não são. Aí pede para nós justificar essa resposta. O que os seres vivos e as plantas têm em comum que permite serem classificados como vivos? Observando basicamente, perceberemos no estudo das ciências que os seres humanos e as árvores são compostos por células, e aí nós notaremos que tem algumas características específicas que acabam assemelhando os seres vivos no contexto tanto humanos como a vegetação. Tem a capacidade da reprodução, uma característica específica dos seres vivos. De outro lado, a imagem mostra para nós que nós teremos aí a água, teremos rochas que compõem ao que é identificado como seres não vivos. Quais são as características gerais dos seres vivos? Nós teremos nas páginas algumas características gerais importantes. A primeira delas, composição química. Todos os seres vivos são constituídos por algumas matérias em comum. A maioria deles formam um conjunto conhecido como substâncias orgânicas. Como assim? Possui carboidratos. Carboidratos estará associado à presença de açúcar. Possui lipídios, isto indica óleos e gorduras, e proteínas. Além dessas substâncias, outras também estão presentes em todos os seres vivos. Exemplo aí, os sais minerais e a água. Tratando-se da água, nós notaremos que é uma composição básica de 70% do nosso organismo, descrita pela presença da água. Na página 5 perceberemos aí um animal, o bicho preguiça, e na imagem mostra aí alguns contextos relacionados a esta presença da composição química. Exemplo, saliva passa a ser rica em proteínas digestivas. Nós iremos notar que na boca inicia o processo da digestão, temática que vocês estarão estudando em ciências no 8º ano. De outro lado, olhando para a vegetação, nós temos as folhas, que ela é rica em carboidratos, a fonte primária de energia para o funcionamento do corpo. Daí nasce para nós uma observação específica: os animais herbívoros e os carnívoros. Os herbívoros, que alimentam de plantas, eles acabam tendo a maior possibilidade de obtenção de energia do que aqueles que alimentam de carnes, os carnívoros, porque já alimentam de animais que têm como a sua cadeia alimentar, a sua posição passa a estar na parte secundária. Notando aí o preguiça, notaremos a camada de gordura abaixo da pele é rica em lipídios, auxilia na manutenção da temperatura do corpo. O que cabe a nós entendermos que gordura no organismo, o caso o lipídio, ele passa a ser necessário. O que não poderá ocorrer é a ocorrência de uma quantidade superior à normalidade, o que poderá transformar ou ocasionar em doenças. Uma outra característica é o metabolismo,
que é o conjunto de todas as transformações materiais realizadas pelo organismo de seres vivos, atendendo às suas diversas necessidades, como, por exemplo, liberação de energia, movimentação, crescimento. O metabolismo está associado basicamente ao desenvolvimento do ser vivo. Um exemplo, se nós pegarmos os álbuns de fotografia em nossas casas e fazer uma linha do tempo de como desenvolvemos, crescemos, perceberemos aí o metabolismo, a alteração do nosso físico. Uma outra característica é a percepção e reação ao ambiente. Aqui nós teremos um exemplo. Se você estiver andando e perceber à frente do seu caminho um grande buraco, você irá desviar dele. Ou seja, nós temos a percepção e a reação ao ambiente. E uma última característica é a reprodução e hereditariedade. Os seres vivos têm potencial de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes, e esses descendentes passam a terem características comuns, o que nós descrevemos aí como algo que se passa de geração a geração ou hereditariedade. Dando continuidade, notaremos então a presença de células, que corresponde aí à característica principal dos seres vivos. Então, a célula, ela passa a compor a cada ser vivo. Apenas um ser vivo não possui célula. Que ser vivo é esse? O vírus. O vírus é o único ser vivo que não possui célula. Todos os demais seres vivos, eles possuem célula. Apenas o vírus não possui célula. Quando falamos de célula, devemos observar que ela é a menor estrutura na qual pode-se dizer que há vida. Por isso pode ser chamada de unidade básica da vida. Então a unidade básica da vida é chamada de célula. O ser humano em si possui trilhões de células. Células que está no nosso tecido, célula que está presente em nossos órgãos, e aí nós iremos notar que as células, em conjunto de células, elas formarão basicamente aí um tecido. E nesse conjunto de tecidos nós teremos a formação de órgãos, mas tudo inicia com a descrição das células. Uma característica importante de todo ser vivo, a presença de célula. Quem não possui célula? O vírus. Daí esse informativo irá trazer para nós a seguinte descrição, que alguns cientistas analisam o vírus como ser vivo e outros não consideram por não possuir célula, mas por ter características como a reprodução, indica que o ser vivo o vírus é um ser vivo. Eu fico com esse grupo aí que analisa o vírus como um ser vivo pela característica direta da reprodução. Dando continuidade, um próximo tópico irá trazer para nós seres vivos e suas células. Todo ser vivo é composto por uma ou mais células. Olha que ponto fundamental. Por uma ou mais células. Quando falamos um ser vivo possui uma célula, ele será chamado de unicelulares. Então vamos lá. Ser vivo que possui uma célula, ele será chamado de unicelulares. Que exemplo nós poderemos dar de ser vivo que possui uma única célula? As bactérias. Então, bactérias possuem apenas uma célula e é chamado de unicelular. Porém, há seres vivos que possuem mais de uma célula. Os que são chamados o que possuem mais de uma célula, nós chamaremos aí de pluricelulares ou multicelulares. Esses dois termos poderão ser ou serem utilizados, pluri ou multicelulares. Exemplo aí, o ser humano é pluricelular. As plantas são pluricelulares. Então nós teremos dois tipos clássicos no que corresponde ao número de células, unicelulares ou pluricelulares. Lembrando que também pluricelulares poderão ser chamados de multicelulares. No que se trata a estrutura e funcional, perceberemos que as células têm seu papel, ou seja, elas compõem a estrutura do indivíduo como ser humano, no qual constitui a pele, os ossos, olhos e assim por diante. Lembrando que o maior órgão do nosso corpo é a pele. A pele
faz parte aí da composição dos órgãos e também são responsáveis por aspectos funcionais. Quais seriam esses aspectos funcionais? A respiração, as transformações de energia, o processo da digestão. Aí nós notaremos que trata do que é chamado do funcionalismo, a função das células. Então as células têm um papel estrutural, os órgãos, e funcional, dando o desenvolvimento dos aspectos funcionais do nosso organismo. Em um ser unicelular, a única célula é responsável por toda a estrutura e funcionalidade, enquanto um ser pluricelular pode apresentar grupos de células diferenciadas, ou seja, com características distintas, responsáveis por formar certas estruturas e desempenhar funções específicas, como a defesa do organismo contra patogênios ou transporte de gases. E aí vem mais um você sabia. As células na composição de um ser vivo. Nem todas as estruturas de um ser vivo são compostas por células. No ser humano, por exemplo, o cabelo, os pelos e as unhas não são compostas por células. Ainda assim, elas são essenciais para que essas estruturas existam, já que são formadas por materiais produzidos nas células. A estrutura celular. Quando falamos da estrutura celular, observaremos que para analisarmos uma célula é necessário o uso do microscópio, pois a observação de células ao microscópio é possível realizar esquemas significados que a representam. Nós não temos como definir as células a não ser ou pelo olho nu. Então a nossa análise das células sempre terá a presença direta aí do microscópio para termos um entendimento da sua estrutura. E a parte da ciência ou da biologia que acaba estudando as células é chamada de citologia. Então nós temos aí a citologia, o ramo da biologia que estuda as células, quanto à sua estrutura, suas funções, seu papel no organismo. Esta palavra é originada do grego kitos, célula, e logos, estudo. Então, o estudo das células. Falando da estrutura das células, quais são as estruturas presentes nelas? As células possuem 3 divisões básicas. É típico compararmos uma célula a um ovo. Quando você observa um ovo, você irá perceber que ele possui a casca, possui a clara e possui a gema. A célula possui 3 partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Quem seria a membrana plasmática? Comparando aí ao ovo, seria a casca. A gema seria o citoplasma, ou melhor, a clara, o citoplasma. A gema, o material genético. Na célula perceberemos que a membrana plasmática tem um contexto realizado que corresponde à região dentro da membrana, que é denominado meio intracelular, e temos aí a outra região, meio extracelular, parte externa. Então a membrana plasmática é a parte que separa as células em si umas das outras. Citoplasma corresponde aí basicamente à parte em que iremos encontrar as organelas, que são estruturas que desempenham funções específicas das células. Nós iremos ver algumas organelas mais à frente. Já o material genético, nós teremos o ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA, que vai trazer uma descrição aí para nós do funcionamento de cada ser vivo. Então, o DNA é a abreviatura da palavra ácido desoxirribonucleico, que é um termo aí utilizado na língua inglesa. Temos aqui um exemplo de uma célula. Essa célula aqui passa a ser chamada de uma célula procarionte. E nós iremos ver agora a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Lembram que nós falamos que as células, quanto os seres vivos, quanto ao número de células, eles poderão ser unicelulares ou pluricelulares. Quando falamos de unicelulares, eles possuem apenas uma célula. Aqueles que possuem uma única célula, eles sempre terão uma característica de ter uma estrutura procarionte, que nós iremos observar. O DNA fica disperso no citoplasma, não tem uma separação entre núcleo e
o citoplasma. Enquanto é eucarionte, ele possui uma separação do núcleo com o citoplasma. Vamos observar aqui essas duas células. Essa é procarionte, percebemos aqui que é o aparelho DNA e ele está misturado no citoplasma. Enquanto essa segunda imagem irá mostrar para nós uma eucarionte e nós teremos aqui um núcleo e ele está separado do citoplasma, então ele não está misturado ao citoplasma. Então qual é a diferença? Nós notaremos que a procarionte, o núcleo ele está ele não possui nenhuma separação com o citoplasma, ele está junto e misturado, não possui o que é chamado de separação, aqui na citologia chamada de membrana nucleica carioteca, que separa o núcleo do citoplasma. Já eucariontes ou eucarióticas, elas acabam trazendo estas separações. Agora um detalhe: animais, plantas, algas, fungos, protozoários apresentam células eucariontes. Bactérias e as arqueias são seres vivos que apresentam esse tipo de célula procarionte. Então são características importantes aí no que corresponde às células. Uma pausa, a parte explicativa, lembrando aí a introdução, características dos seres vivos, análise das células no que corresponde ao número e organização. No que fala do número de células, teremos unicelulares e pluricelulares. Na organização, procariontes e eucariontes. Fechando aqui, um forte abraço a vocês e página 10, teremos aí a nossa atividade do dia. Forte abraço.